Voltamos então, hoje eu estou conversando com o Leandro Mendes, que é diretor da Supera, em Governador Valadares, uma escola para ginástica cerebral. Você deu uma geral no bloco anterior sobre essas questões, principalmente, né, dos neurônios, a importância de exercitar os neurônios, até mesmo aí para um retardamento das doenças degenerativas, né? Alzheimer, por exemplo, é uma delas. O que é essa prática, por exemplo, na hora que o aluno se matricula? O que ele vê em sala de aula? Porque é um curso, né? Exatamente, é um curso que ele tem uma duração média de 18 meses, que é um tempo que a gente acredita ser satisfatório para o aluno perceber o quanto o Supera pode ajudá-lo, né? Mas eu falo, Dilemar, que o estímulo ele pode ser feito em casa, né? É claro que nosso método ele é bem roteirado, ele tem um método bem traçado, né, bem estruturado, mas as pessoas, tudo que elas fazem em casa, que se elas procurarem fazer de uma forma diferente, elas vão ser estimuladas. Por exemplo, eu falo com meus alunos, toma banho de luz apagada, troca os talheres na hora de se alimentar, troca o relógio do pulso, acorda para ir no banheiro de noite, não acende a luz não, e anda de costa. Então são atitudes que vão, como você mesmo disse, dar um choque no cérebro e fazer novas sinapses. Ele vai se preparar para outras possibilidades que ele não conhecia. Exatamente. E no nosso curso, além do ábaco, nós temos uma série de mecanismos. São jogos pedagógicos, né? Nós temos vários jogos, nós utilizamos muitos jogos orientais, né? Como o Sudoku, o Hashi, o Hitori, o Kakuro. Então são jogos que normalmente as crianças não jogam, né? Não é uma cultura nossa jogar esses tipos de jogos, e são bastante estimulantes, porque são desafiadores, né? E eles têm um nível de dificuldade crescente. Às vezes eu vou fazer a matrícula de um aluno, principalmente as minhas meninas, que eu chamo, né? As minhas meninas acima dos 50, elas falam comigo, eu faço palavra cruzada. Palavra cruzada é um mecanismo excelente para poder estimular, mas só palavra cruzada não resolve, porque tudo que você faz com frequência vira rotina, e a rotina é o maior veneno para o cérebro. Para o pessoal, por exemplo, dos déficits de atenção, como que esse tipo de trabalho ajuda? Bom, o aluno que tem qualquer tipo de transtorno, alguns são realmente questões fisiológicas, né? Eles realmente precisam passar por um acompanhamento médico, precisa de medicamento, mas existem alguns que são comportamentais, né? Não que a gente não possa intervir em nenhum dos dois, a gente pode, mas é claro que o comportamental a gente consegue agir com mais eficácia, né? Porque às vezes o aluno ele tem um comportamento, né, de não estudar, de preguiça, de distração, e com o método ele consegue com certeza melhorar, amenizar, né? Quando a gente fala de cura, quando a gente fala de cérebro, é difícil trabalhar com garantias, porque é muito individual, mas a gente garante, o método Supera garante que o aluno do Supera sai de um estágio para um outro melhor. Como que são os encontros, a periodicidade aí durante esse tempo de curso? A estimulação cognitiva, a gente recomenda que seja feita uma vez por semana em sala de aula, né, com 2 horas de duração, né? A gente tem na nossa unidade as aulas semanais com 2 horas de duração. Num primeiro momento, a gente trabalha algumas ferramentas, tem um intervalinho, e depois um segundo momento com outras ferramentas. Mas também nós temos uma plataforma online, que, querendo ou não, a gente não pode ficar fora desse mundo, né? Principalmente para nosso público mais novo, adolescentes, jovens aí, eles necessitam disso. Então nós temos uma ferramenta online, que é o Supera Online. Todo aluno do Supera, ele recebe, né, essa ferramenta para poder fazer um estímulo em casa, pelo menos 30 minutos a 1 hora, né, fora de sala de aula. Então 3 horas por semana é o bastante. Até mesmo para aguçar o aluno a querer voltar. Muitos falam, é só uma vez por semana, mas é justamente para criar esse interesse, porque aquilo também que passa a ser frequente pode
gerar um desinteresse. Ok, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre uma modalidade específica de vocês também para os adolescentes. Exatamente. Vamos então para o intervalo e voltamos em instantes.